Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês estejam aí animados, entusiasmados por mais uma semana que a gente começa, mais um conhecimento novo que vocês vão adquirir. Então, hoje nós vamos aprender várias coisas bem interessantes, né? A partir de agora, nós vamos estudar conteúdos voltados para a química. Como vocês estão vendo, hoje nós vamos começar a estudar reações químicas. E é um conteúdo bem interessante, então preste atenção, pega o seu livro, pega o seu caderno, pega o seu lápis, borracha. E depois do vídeo, coloquem suas dúvidas. Uma coisa muito importante, meninas, é que vocês façam a leitura do conteúdo. Porque a leitura do conteúdo ajuda a fixar aquilo que vocês estão ouvindo. Primeiro a gente ouve, depois a gente faz a leitura, e aí depois a gente faz aquele resumozinho, e aí fica melhor de fixar o conteúdo, ok? Bem, mas antes de nós falarmos realmente sobre reações químicas, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a atualidade, sobre este mês que nós estamos vivendo, que é o mês de setembro. Eu acho que todos vocês já sabem o que se fala no mês de setembro. Setembro é considerado setembro amarelo. Por que, professor, que é considerado setembro amarelo? É um mês que se escolheu para se trabalhar, para se conscientizar, para se falar um pouco mais sobre a valorização da vida. Claro que nós falamos disso em todos os momentos, mas se separou esse momento, né, para conscientizar as pessoas do quanto a vida ela é preciosa, do quanto a vida é importante. A vida é um dom de Deus, foi um presente que o Senhor nos deu. E nós devemos saber aproveitar a vida. Por que saber aproveitar? Porque todos nós que estamos vivos, eu e você, nós passamos por momentos difíceis. Né? Muitas vezes, muitas pessoas não valorizam a sua vida porque estão enfrentando um momento de tristeza, um momento de perda, um momento de dor. E geralmente nesses momentos nós ficamos para baixo, né? Nos sentimos super mal. E aí nós somos tendenciosos a esquecer um pouco as outras coisas boas. Então a vida, ela é feita de momentos bons, mas também tem os momentos ruins. E a gente precisa aprender a viver esses momentos ruins sem deixar de valorizar a vida, sem deixar de aproveitar também o lado bom. E para falar um pouco sobre isso, eu quero contar para vocês uma história, gente. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas é uma história que serve para ilustrar o que eu quero falar. Conta-se a história de um jovem que vivia reclamando, porque ele não tinha um sapato novo. Então, o que ele mais queria era comprar um sapato novo, era calçar um sapato novo. E sempre que ele ia numa loja, que via um sapato, ele ficava sempre reclamando. Reclamava com seus parentes, porque não comprava um sapato novo para ele. Reclamava com Deus, reclamava da vida, reclamava de tudo, porque não tinha sapatos novos. E assim, constantemente ele vivia com essa reclamação. Aí um dia esse jovem se deparou com um outro jovem que não tinha os seus pés. Não tinha os pés, ou porque nasceu assim, ou por um acidente. Eu sei que ele não tinha os seus pés. Aquele jovem era um jovem muito feliz. Não era um jovem que murmurava, que reclamava, mas que valorizava, né? Mesmo com aquele problema, com aquela deficiência, ele valorizava o que ele tinha. Mesmo tendo pouco, ele valorizava. E ali, aquele momento, serviu de lição para aquele outro jovem que vivia reclamando e murmurando. Ele ficou pensando, meu Deus, eu reclamo tanto porque eu não tenho um sapato, e esse jovem nem sapato ele pode ter, porque ele não tem como calçar um sapato. E aí ele passou a viver de uma forma diferente, ele passou a pensar de uma forma diferente. Então ele passou a murmurar menos, a reclamar menos, ele deixou de murmurar. E passou a valorizar o que ele tinha. E assim também, meninas, é na nossa vida. Muitas vezes nós reclamamos tanto de algo que nós não temos, né? Ah, eu não tenho um celular novo. Ah, eu não tenho uma roupa nova. Ah, meu Deus, aconteceu isso. Ah, eu não tenho alguém que me ama. Ah, ninguém gosta de mim. A gente reclama tanto porque não temos algumas coisas e esquecemos de valorizar o que nós temos.
Deus te deu uma vida, por mais que tenham pessoas que talvez não gostem de você, falem mal de você, mas tem outras que gostam. Então valorize as que gostam. Valorize Deus, que te ama acima de qualquer circunstância. Então que nós possamos aprender a valorizar o que nós temos. E parar de reclamar pelo que não temos. Porque quando nós aprendemos a valorizar o que temos, nós somos abençoados recebendo aquilo que não temos, ok? Então, quero deixar essa palavra para você, que você valorize esse ar que está entrando nos seus pulmões, que hoje você acordou, hoje você pôde se alimentar, hoje você teve uma água para beber, para banhar, você teve um alimento. Ah, professor, mas eu não tive aquela comida que eu gostaria de ter, né? Aquele prato que eu gostaria de ter. Sim, mas você teve o necessário. Agradeça. Porque agradecendo, nós vamos ser muito mais felizes. Ok? Então fica essa palavra para você. Bem, agora nós vamos estudar reações químicas. Mas o que é reação química? Então, reação química é uma mistura, né, de duas substâncias, aonde essa mistura ela vai produzir uma outra substância. Então, quando duas substâncias se unem, elas reagem entre si, formando uma nova substância diferente das duas primeiras que foram colocadas, nós dizemos que aconteceu uma reação química. Então, houve uma mudança na constituição daqueles ingredientes, daqueles reagentes que foram colocados. E foi formada uma nova substância. Vamos pensar aqui em exemplos de reações químicas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vocês sabiam que em várias situações que nós vivemos ocorrem reações químicas? Exemplo que nós podemos falar de reação química, gente, é o que as mulheres gostam muito de fazer, ó, pintar o cabelo. Quando nós pintamos o cabelo, ali ocorreu uma reação química também, né? Geralmente as pessoas até dizem, menino, tu fez química no cabelo? Usou química no cabelo? Porque também é uma reação química. O ferrugem também, nos ferros, né, nas portas de ferro, geralmente quando começa a apresentar aquele ferrugem, aquela ferrugem é uma reação química. Uma fruta que apodrece também é uma reação química. Então, você observa aí que existem vários exemplos de reações químicas. A diferença da reação química para a reação física é que na reação física ou no fenômeno físico, as duas substâncias, né, a mudança que ocorreu naquela substância, ela não mudou a molécula da substância. Ela não mudou, continuou sendo a mesma molécula. Por exemplo, um exemplo aqui de transformação física. Quando um vidro quebra, ocorreu uma mudança ali naquela substância, né? O vidro quebrou. Só que continua sendo vidro. Ficou cacos de vidros, mas não deixou de ser vidro. Então, ali ocorreu uma substância, um fenômeno físico, uma reação física. A água, né? A transformação que a água sofre, do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. Transformação física. Por quê? Mesmo a água sendo na forma de gelo, não deixou de ser água, continua sendo água, só que na forma de gelo. Gasosa, continua sendo água. Então, não houve uma alteração na substância. Aquela substância, embora tenha mudado de estado, continua sendo a mesma. Ok? A folha de papel, quando a gente rasga, você picotou o papel, ficou pequeno, mas ele continua sendo papel, a substância é a mesma. Então, a diferença é que na reação física, no fenômeno físico, não há alteração na molécula. A molécula inicial continua sendo a mesma. Na reação química, não, é diferente. Os reagentes iniciais, eles são alterados e o produto será uma outra substância.
diferente dos reagentes iniciais. Ok? Bem, vocês viram que eu já falei reagente e produto. O que é isso? Gente, os reagentes e os produtos é aquilo que é usado em uma reação química. Então, as substâncias que eu vou juntar para formar uma outra substância é chamada de reagentes. E o que foi produzido através da junção daquelas duas substâncias, eu chamo de produto, ok? Aí eu coloquei aqui como exemplo essa reação química, né? O carbono reagiu com o oxigênio e ele formou o gás carbônico. Aqui é uma reação química. O carbono, que é o C, olha, ele reagiu, ele se juntou com o oxigênio. Então, eles dois são chamados de reagente. É só lembrar, tudo que está antes da seta eu chamo de reagente. Foram as substâncias que foram juntadas, né, que reagiram entre si. Então, o carbono reagiu com o oxigênio e produziu. A seta indica a produção. O que foi que ele produziu? Produziu uma substância diferente das duas iniciais. Ele produziu o gás carbônico, que também é chamado de dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono é o mesmo gás carbônico. Vocês observam que nessa reação química tem esse númerozinho aqui, ó. Esse número eu chamo de índice. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem, mas está no livro. Índice. E o que é esse índice? Esse índice é um número que vai indicar a quantidade de átomo que foi colocado. Por exemplo, aqui quantos átomos de oxigênio foi acrescentado? 2. O2 quer dizer que tem 2 átomos de oxigênio. Então, o índice vai dizer a quantidade de átomo daquele elemento, ok? Mas nós vamos ter também, dentro de uma equação, outro número, que ele é chamado de coeficiente. Eu coloquei nessa equação aqui de baixo. Vocês observam que nessa outra equação, eu vou ter dois números que estão do lado tanto do reagente como do produto. Já esses números que não estão embaixo, olha a diferença. Eles estão aqui do lado. Eles são chamados de coeficientes. Deixa eu pegar um pincel melhor. Eles são chamados de coeficientes. Não confundam, gente. Prestem atenção. Esse número, ele está do lado da equação. É diferente desse que está embaixo. O índice, ele vai dizer quantos átomos de oxigênio. Já o coeficiente, ele vai dizer quantas moléculas foram colocadas. Nessa equação, nós vamos ter, ó, duas moléculas de H2, mais aqui não tem nada, é como se fosse uma, viu, gente? Quando não tiver nenhum número assim do lado, fica subentendido que é uma. Mais uma molécula de O2. Quando houve a junção dessas duas substâncias, formou-se duas moléculas de água. Perceberam a diferença? Quando o número vem assim do lado, significa a quantidade de moléculas. Quando o número vem abaixo, significa a quantidade de átomos. Bem, aqui é uma reação química. Quando eu leio isso, eu estou entendendo como aconteceu o processo. Essa estrutura eu chamo de equação química. É a estrutura que vai me explicar como aconteceu aquela reação química.
Então, a reação química, ela é representada por uma equação química. E como exemplo, eu coloquei essas duas. Tanto essa como essa é um exemplo de equação química. E a equação química é uma representação da reação química, representando os elementos que foram usados, as substâncias que foram usadas, a quantidade que foram usadas, né? Outra coisa que vocês observam aqui, gente, é essas letras. Vocês estão observando? Na equação química, ela vai me dizer o estado físico daquela substância. Por exemplo, hidrogênio. Aqui está me dizendo que o hidrogênio estava no estado gasoso, G gasoso. Aqui está me dizendo que o oxigênio estava no estado G, gasoso. E formou a água no estado líquido, L. Então, sólido, líquido e gasoso. Essas letras entre parênteses vai me dizer como aquela substância estava no momento da reação química, ok? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? O que é uma reação química? O que faz parte de uma reação química, que são os reagentes e os produtos. Como a reação química é representada através de uma equação química. E eu coloquei aqui 2 exemplos de equação química. Na equação química, nós vamos ter números que representam o índice, que vem abaixo da letra, e números que representam o coeficiente, que vem ao lado da molécula. Não é isso? E ainda na equação, nós vamos ter a representação de que se aquela substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Ok? Outra coisa importante dentro das substâncias, das reações químicas, é que as reações químicas elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. O que é uma reação exotérmica? É aquela que libera o calor, né, como numa combustão. E o que é a endotérmica? É aquela que absorve calor. Então, uma reação que absorve calor, ela é endotérmica. Uma reação que libera calor, ela é exotérmica. Ela libera, para fora, calor. Ok, meninos? Então, hoje o que eu queria fixar para vocês era isso. Na próxima aula, nós vamos estudar os tipos de reações químicas. Mas por hoje, nós vamos ficar com esse conteúdo. Para casa, gente, o que eu vou deixar? Presta atenção. Eu já coloquei aí no grupo, mas vou explicar. Você vai ler a partir da página 232. E à medida que você for lendo, você vai respondendo as questões que nós temos aqui. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, somente 5 questões. Mas a leitura é até esse final aqui que fala das reações endotérmicas e exotérmicas. Então, você vai ler e você vai responder essas questões no caderno, ok? Então, qualquer dúvida, coloque aí. Até a próxima aula, né, na sexta-feira, que nós estaremos juntos. E que Deus possa abençoar cada um. Um cheiro no coração. Tchau.